Não houve consenso. Infelizmente, mais uma vez, o PSD e o CDS não quiseram esse consenso. Infelizmente foram respaldados pelo Presidente da Assembleia da República, porque o Presidente da Assembleia da República tem poder para convocar essa comissão permanente. O PSD e o CDS provaram apenas que estão a fugir ao debate. E a pergunta que eu faço é muito simples. Que sentido é que fazia nós estarmos a aceitar uma comissão permanente para falar sobre o Ministério da Administração Interna, ou sobre o Ministro da Administração Interna, para falar sobre tudo o que ele fez enquanto foi Diretor Nacional da Polícia Judiciária, sem a presença do mesmo? É uma coisa que não faz sentido. Inclusive, quando ele próprio ontem, em declarações também aos jornalistas, disse que estava disponível para vir à Assembleia da República prestar estes esclarecimentos. A pergunta que se faz é porque é que o PSD e o CDS não quiseram. Portanto, isso é uma coisa que eles têm que responder. Nós, da nossa parte, fizemos o nosso trabalho. Queremos ouvir o Ministro da Administração Interna. Queríamos ouvir a Ministra da Justiça, porque o caso é demasiado grave. É um caso urgente, que não podemos deixar para setembro, para outubro. É demasiado urgente tudo o que está a passar. Está-se a meter em causa a instituição de polícia judiciária e nós não podemos deixar isso acontecer. Infelizmente, o PSD e o CDS parece que não estão muito importados com isso. Em relação a outra iniciativa que o Chega vai dar entrada hoje, não sei se já deram, sobre a suspensão do espaço Schengen, isto será possível, acredita? A Itália também já disse que queria fazer o mesmo e já foi criticada por Madrid. Olha, o Presidente do Partido vai dar uma conferência de imprensa logo à tarde também, para a qual os senhores jornalistas serão convocados, e irá falar sobre isso. Aquilo que eu posso adiantar é que as imagens que nós temos visto e aquilo que temos visto que está a acontecer em Ceuta, onde entraram quase 50 mil migrantes, que nós não sabemos se são bandidos, se são aquilo que são, mas vimos aquelas imagens aterradoras, e ao contrário daquilo que alguma comunicação social quer fazer passar, eles são na maioria homens, jovens, que estão a invadir a Europa. É isto que tem acontecido. E nós não podemos permitir, e ficar em silêncio, como ficou inclusive o nosso governo até agora, nós não podemos permitir essa invasão. E o silêncio do governo de Luís Montenegro é grave, porque até a França já disse que ia reforçar a patrulha nas fronteiras com Espanha. Itália disse que ia falar sobre o espaço Schengen também. Porque é que Portugal continua em silêncio? Portanto, eu acho que a nossa proposta vai... Não tive acesso. Como sabem, estive na Conferência de Líderes durante estas últimas 2 horas, não tive acesso a esse comunicado. No entanto, aquilo que nos preocupa é as imagens aterradoras que nós vimos, a invasão que a Europa está a sofrer, particularmente, como vimos ontem. Duas coisas me parecem importantes. Eu creio que este Governo já teve provas mais do que suficientes que o Chega não recua. O Chega avança sempre. E na transparência e nos esclarecimentos. Eu acho que nós só podemos dar ao país transparência, esclarecimentos sobre o que se está a passar com a presença do Ministro da Administração Interna. Eu acho que seria até de bom tom da parte do Governo, e eu fiz esse desafio durante a Conferência de Líderes, quer ao líder parlamentar do PSD, quer ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, para dizerem, nós vamos trazer Luís Neves ao Parlamento. Havia um compromisso entre o Governo e o Parlamento em que Luís Neves vinha. Eles não quiseram esse compromisso. Porque aquilo que se percebe é que não querem discutir o assunto. Inclusive o PS. Esta fantasia, esta fantochada que estão a querer fazer. Repara, o PS está a vir atrás do Chega em tudo. O Chega propõe uma comissão permanente para discutirmos o Ministro da Administração Interna, o PS propõe uma comissão permanente para ouvir o Ministro da Educação. O Chega propõe uma CPI para os problemas da Polícia Judiciária e de Luís Neves, o Partido Socialista propõe uma CPI para a Educação. Mas depois, quando chega ao momento que o Partido Socialista devia ter exigido a presença do Ministro da Educação, aliás, era isso que estava no requerimento do Partido Socialista, mas chegou ali, andou para trás. Andou para trás porque o Partido Socialista não quer esclarecer nada. O Partido Socialista quer apenas marcar a agenda mediática e dizer, bom, o Chega está a fazer isto, nós vamos tentar fazer aqui uma coisa parecida. Mas não conseguem. Não conseguem porque depois cedem sempre aos interesses do PSD. Deixe-me dizer também, me parece importante, o que é que esconde o Partido Socialista? E porquê é que o Partido Socialista tem tanto medo que se fale do caso de Luís Neves? Porquê é que o Partido Socialista continua a fugir desse caso? Porquê é que José Luís Carneiro ontem, a responder aos jornalistas, continuou a fugir desse caso? Isso é uma pergunta que se devia fazer ao Partido Socialista. Porque continuam a tentar tapar o que está a passar, a gravidade e a urgência daquilo que está a passar no Ministério da Administração Interna, daquilo que está a passar com Luís Neves e daquilo que, infelizmente, a Polícia Judiciária está a ser prejudicada. É isso que nós devíamos estar a falar também. O Partido Socialista, pelos vistos, também não quer isso.